Aí você pôs a mão na frente. Agora? Pronto. Vai. Olá, senhores, boa tarde. Jesuíno Dagmar Batista por aqui. Estou aqui na cidade de Joaquim Felício. Quero continuar aqui um pouquinho da minha história. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade quando eu me perdi aqui na Serra do Cabral. Aqui antigamente, até hoje ainda tem muita onça por aqui. Mas eu tinha uns 6, 7 anos de idade mais ou menos, no máximo. E a minha tia Lúcia, né, me levou para ficar com ela na roça. Eu sempre falo, é uma tia que me batia muito, né? Eu amo ela, gosto muito dela hoje. Mas é uma tia que me batia muito e me carregava praticamente à força, né? Para os lugares. Eu era obrigado a ir com ela, porque eu tinha medo de dizer não, né? E uma certa ocasião dessa, ela me levou para um lugar chamado Pimentinha, aqui na Serra do Cabral. E eu me lembro, né? Uma coisa boa que eu tenho, uma memória muito boa mesmo, né? Então eu me lembro das coisas, sabe? 48 anos de idade, ainda me lembro das coisas ainda. Então, na época, quer dizer, isso aconteceu há 41 anos atrás, mais ou menos, tá? Eu fiquei perdido na Serra do Cabral, por mais de uma semana. E não era uma época de chuva, né? Mas a minha tia, eu ficava com ela, como eu acabei de falar, e ela falou comigo para que eu fosse buscar um sal em outro rancho, né? Uma rancharia distante de onde ela morava. Só que eu não sabia onde que era, eu era uma criança, né? Aí eu perguntei para ela, mas tia, eu não sei onde é que é. E ali mesmo ela já dava um tapa logo, sabe? Já dava um tapa logo, um peteleco. E falou comigo, os cachorros te levam. Você vai acompanhar os cachorros e eles te levam. Eu, tá bom. E eu comecei, né, sair no quintal assim, sozinho, um menino, uma criança, né. Aí eu saí, os cachorros saíram na frente e eu segui os cachorros, que ela falou que os cachorros iriam me levar. E aí eu fui e andei bastante, mas teve um certo momento que passou algum bicho, né, na frente dos cachorros assim. E aí os cachorros pegou e saiu acompanhando aquele bicho, correndo atrás do bicho. Eu acho que era um catingueiro. E como ela falou para mim sair acompanhando os cachorros, eu acompanhei os cachorros para dentro do mato também, né? Aí eu saí fora da estrada. Eu acho que de repente isso que aconteceu na minha vida me fortaleceu bastante. E até hoje eu sou um instrutor de curso de resgate e sobrevivência em selva, né? Um especialista nessa área. Eu acho que isso também pesou muito para que eu escolhesse a fazer o bem hoje, ajudar pessoas desaparecidas, né? Procurar pessoas que se perdem em trilha, que eu sei o sufoco que é. E eu me lembro que os cachorros, daqui a pouco eu não ouvia mais os cachorros latir, né? A princípio eu ouvia aquele latidinho bem longe, mas eu não conseguia alcançar mais os cachorros. E nessa altura eu já estava perdido, era mais ou menos aí, de repente, umas 5 horas da tarde, né, quando eu me dei por fé que eu estava perdido. E começou aquele desespero, né? A criança, a primeira coisa que ele faz é chorar e gritar pela mãe. É sempre assim. A criança é assim. Acha que a mãe pode resolver todos os seus problemas, né? E eu comecei a chorar muito, gritar pela minha mãe, aquela coisa tudo. E a noite foi caindo, né? E chegou a hora que eu não conseguia andar mais. E aí eu me lembro que eu sentei, assim, debaixo de um pé de árvore e ali eu fiquei, né? Apaguei por ali. O outro dia também, o dia amanheceu. E quando o dia amanheceu, assim, antes do sol sair eu já estava começando a andar, sabe? E era aquele mato fechado, mata virgem, né? Naquela época era mata virgem mesmo, sabe? E eu comecei a andar ali. Eu era tão pequeno que os matos menor que tinha assim, me cobria, então eu não via nada. Eu não via nada. Eu andava no meio do capim e eu não via nada, porque eu era pequeno, assim, sabe? E aí, pra ter ideia, a Serra do Cabral ela fica mais próxima a Joaquim Felício. Eu fui parar lá próximo à Vaz da Palma, né? Eu via de noite, assim, quando eu ficava perdido, eu via a cidade, de longe aquela cidade, eu via ela, sabe? De noite, eu via ela de longe, assim, com aquele clarão, mas não tinha como eu andar para ir para aquela cidade lá, sabe? E nessa altura do campeonato, a minha mãe já tinha recebido a notícia que a onça tinha pegado um menino na Serra do Cabral. Realmente, aqui na região, a onça pegou a amiga da minha mãe. A minha mãe estava
catando flores, né, jazidas de flores, é a Sempre Viva. Tem uma flor aqui em Minas que chama Sempre Viva, sapatinha. Minha mãe estava na época da Sempre Viva e caçando a Sempre Viva. Minha mãe e uma amiga dela, a onça veio, pegou a amiga da minha mãe e saiu pulando na pedra com ela, levando embora. Então aqui tem esses relatos. Já aconteceu muito isso aqui, acontece até hoje. Recentemente, uma onça pegou uma criança em um ponto de ônibus ali próximo a Olhos d'Água, né? Eu estou próximo a Olhos d'Água aqui também. Temos aqui a Serra Mineira do meu lado esquerdo, né? E a Serra do Cabral aqui do meu lado direito, que é aquela serra lá em cima onde eu fiquei perdido. E foi muito desesperador para mim, sabe? Tudo que eu via, eu comia. Eu comia tudo que aparecia, eu comia. E essa minha tia, nessa altura do campeonato, eu não sei, eu me lembro que também, como eu estava na responsabilidade dela, né, as autoridades também já estavam apertando ela também para dar conta do meu desaparecimento. Eu estava desaparecido, né? E depois eu fui dado como morto, porque falaram que acharam a roupa de uma criança rasgada, que a onça tinha comido. E de certa forma minha mãe fez o meu enterro, né? De certa forma minha mãe fez o meu enterro. Então imagina o desespero que foi. E mais de 7 dias depois que eu fui encontrado, tá? Eu não tinha noção do que comer, eu comia o que aparecia pela frente e aquilo me causou intoxicação alimentar, né? Eu me lembro que eu estou aqui próximo aqui à casa do Zé Brir, onde ele era o guarda da firma na época. Então, senhores, para mim, eu conto isso, né, para que a família, às vezes as pessoas pensam que tudo foi muito fácil para a gente, né? Nada foi fácil, né? Na minha vida, principalmente, nada foi fácil. Na vida dos meus irmãos também não, sabe? Somos uma das famílias aqui, digamos, de repente, uma das mais pobres aqui da região, mas também somos um dos fundadores da cidade também, praticamente. A minha família fundou praticamente essa cidade aqui de Joaquim Felício, né? Pontos turísticos hoje que as pessoas vêm aí, a minha família ajudou a construir. Então, senhores, depois de bastante tempo, já fiquei mais de uma semana perdido, eu tinha uma poça de água, né? Tinha uma poça de água ali. Eu não me lembro quando eu cheguei ali, mas eu lembro que a pessoa que me encontrou, que foi esse Zé Brir, que era um fiscal aqui da firma na época, né? Da Pimentinha, tinha uma firma aqui. Esse fiscal que ficava rondando aqui a Serra do Cabral, ele me encontrou desmaiado já, na beira de uma poça de água. Uma pocinha de água, eu fui beber água ali de repente, muita sede. Eu não aguentei de emoção, né? E vendo a água ali de repente, ou eu bebi muito, não sei, ou de emoção eu caí. Eu poderia ter caído de frente para a água e morrido ali afogado. Mas Deus foi misericordioso, né? Ou de repente eu caí na água, algum anjo me tirou, não sei. A vida é cheia de mistério, a gente não pode afirmar nada, tá? Eu sei que de alguma forma eu fiquei ali de lado daquela água caída e o fiscal da firma me encontrou. E quando ele me encontrou, me levou para a sede da firma, né? E eu lembro que eu cheguei lá, eu estava com muita fome, eu comi meia banda de rapadura. Eu comi meia banda de rapadura com muita fome e comi um bocado de carne também, dali desmaiei, sabe? Eu desmaiei de novo. Eu me lembro que quando eu passei aqui, a delegacia continua praticamente no mesmo lugar até hoje. Mudou, hoje está mais bela, mais bonita, né? Na época tinha aqui um policial que chamava Manel Soldado, acho que é Manel Soldado o nome dele, né? Que estavam também me procurando já naquela época. E quando eu passei dessa na serra, eu acordei aqui perto de Joaquim Felício, né? Eu levantei assim mais ou menos da cabeça e eu estava no colo das pessoas ali que estava carregando. E eu olhei assim para a delegacia, eu vi que a minha tia Lúcia estava lá na delegacia com os polícias já. Ou seja, alguém falou, encontraram ele lá em cima de alguma maneira, não sei. Naquela época era telégrafo, não tinha telefone ainda não tinha o celular. E eu me lembro que dali fui para o hospital de Bocaiúva, fiquei bastante tempo lá, fiquei internado bastante tempo, né, com intoxicação alimentar, e fiquei perdido nessa Serra do Cabral. Sinceramente não sei como eu sobrevivi esse tempo todo, em um lugar que até hoje, quem conhece essa Serra do Cabral aqui, é um lugar que, sabe, é um parque maravilhoso, onde tem onças, bastante cobras, sabe, anta, tem anta, muita anta, avestruz, ema, sabe, é como se fosse uma savana africana em solo brasileiro, sabe, a quantidade de bichos que tem ali, né, bichos animais ferozes. E
eu estou aqui hoje, tá? Estou aqui hoje contando isso para você, para os meus familiares, né? E você também que está, de certa forma, vendo esse vídeo também aí. Não deixe teus filhos com qualquer um, sabe? Seja sempre o melhor amigo do seu filho, confia nele bastante, porque quando seu filho fala alguma coisa com você, às vezes ele pode estar mentindo, mas de repente tem um fundo de razão também naquilo, né? E se a minha mãe na época tivesse me escutado, o que eu falava com ela, ela não tinha deixado a minha tia me carregar. Porque a minha tia batia muito, mas muito na gente mesmo, batia muito, 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 né? Ela tinha um filho que chamava Charles, ela batia a cabeça dele na pedra, na parede, batia a cabeça dele na pedra, na Serra do Cabral, né? Hoje ela mudou, hoje ela está indo para a igreja, né? Frequentando a igreja direitinho, tudo certinho. É uma tia que me dou super bem com ela, mas ela foi muito cruel comigo, né? E com meus primos também, que ela conseguia carregar. E só que eu acho que eu sofri mais, né? Porque eu calava, eu não contava para minha mãe mais. Porque uma vez que eu contei para minha mãe, né? Que essa tia minha aprontava um pouquinho, né? Aprontava muito. Aí eu contei para minha mãe e essa tia me bateu muito, né? Me bateu muito, mas muito mesmo. Então ali eu me calei, sabe? Porque a minha tia me bateu. Falou, viu? Não adianta você contar para tua mãe. Você vai contar, eu vou bater de novo. Então eu me calei. E a partir dali ela começava a me carregar para a Serra do Cabral, me carregava para todo lugar, ela carregava, né? Ela chegava por trás da minha mãe e falava com minha mãe, ó, eu vou levar o Dá. Eles me chamavam de Dá naquela época, né? Eu vou levar o Dá comigo para a Serra do Cabral, vou levar o Dá lá para Pimentinha. Ele quer ir comigo, não quer? E minha mãe olhando para mim e ela atrás da minha mãe, ela fazia assim para mim, né? Ou seja, eu não podia falar não, porque eu tinha medo de apanhar, sabe? Então foi uma tortura psicológica muito grande, sabe? Foi muito, mas muito grande. Depois eu vou contar como ela enfiou uma faca na minha cabeça. Me deu uma facada na minha cabeça, também com apenas 7, 8 anos de idade também, tá? Então, você que é pai, sempre colhe com teus filhos, sabe? Seja o protetor do teu filho, o guardião do teu filho. Filhos, valorize o pai de vocês, conta tudo para o pai de vocês, né? E seja sempre verdadeiro com filho com pai, pai com filho, tá? Vou contar depois outras jornadas da minha vida, né? Até eu chegar até aqui hoje, 49 anos, né? De tudo que aconteceu na minha vida. Então, meu pai se separou da minha mãe cedo, né? E fomos criados dessa maneira aí, com muito sofrimento. Mas, graças a Deus, hoje eu me sinto honrado de estar aqui hoje na minha cidade, nesse pé de jabuticaba aqui, onde eu me lembro que há 40 anos atrás eu subia, comia jabuticaba aqui em cima, e quando eu descia, nem um sapato para me calçar eu tinha, nem um chinelo para me calçar eu tinha. Eu só tinha um short, e meu short, às vezes eu amarrava ele aqui assim, sabe? Era muito sofrimento mesmo, muita luta, muita dificuldade, sabe? Passamos bastante fome, muita dificuldade. Minha mãe sempre foi guerreira, muito guerreira, mas eram tempos difíceis, né? Era tempo que se criavam homens de ferro, homens de aço, né? Então, eu sou um vencedor, eu sou um sobrevivente, né? Da tortura sofrido pela minha tia, pelo menos, né? De tudo, um sobrevivente da fome, um sobrevivente, venci a falta de conhecimento, a falta de leitura. Hoje eu sou bacharel em Direito, né? E eu espero que minha família se inspire em mim, em alguma coisa, em alguma história, alguma coisa que se identifique comigo. Seja vencedores, nunca baixe a cabeça para nada. Se você estiver certo, sabe, corra atrás dos seus direitos. É sempre assim, tá, senhores? Não sei se eu fui muito assim, me comuniquei bem falando essa história aqui, esse acontecimento, esse relato de vida para mim, porque de certa forma é muito emocionante para mim. Toda vez que eu falo desse assunto é muito emocionante, mas uma coisa é certa, eu consegui perdoar minha tia, não tenho raiva nenhuma dela, né? E sempre que eu vejo ela, dou presente, converso, tá? Deus abençoe vocês, Brasil. Agora, vamos comer jabuticaba. Essa aqui é jabuticaba olho de boi, meu amigo, olha só, que sucesso. Graças a Deus, bem vestido de hoje, sapato bom, né? Bem empregado, graças a Deus. Só vitória. Nossa senhora, esse aqui é olho de boi mesmo.